Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 252. Ressurreições, a Gênese, capítulo 15. O tema agora, o filho da viúva de Naim. Questão de número 38. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife. E os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te. Eu o ordeno. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. São Lucas 7, de 11 a 17. Este caso, como todos os outros casos de ressurreições contidos nos evangelhos, nas Bíblias, nos livros, com todo respeito, nos livros considerados sagrados, todos os casos de ressurreição, o processo é o mesmo. Muda apenas o personagem. Muda apenas a persona ali presente. Porque numa hora é Lázaro, noutra hora a filha de Jairo, noutra hora o filho da viúva de Naim. E é preciso entender que não só muda os personagens,
como também muda-se a lei de causa e de efeito, de ação e reação. Mudam-se a prova e a expiação, a intensidade dos quais todos passaram por esse processo. Você pode me dizer, ou você pode me interrogar, mas esses fatos naquela época eram constantes. Eram constantes. Quase toda semana, muitas pessoas eram sepultadas, desmaiadas ou vitimadas pelo processo da letargia, da catalepsia, da morte aparente, como a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Mas mudou-se a época, mas não desapareceu os casos. Quantos milhões de pessoas, devido à prova e à expiação, devido às histórias má solucionadas em vidas passadas, simbolicamente vitimados por terríveis obsessores, simbolicamente, porque não sabemos quem de fato são os obsessores, quem de fato são os obsidiados. Quantos milhões de seres, todos os anos, que pelo mesmo motivo retornam à pátria espiritual. Mas Deus concede isso? Não depende de Deus. Deus é misericórdia, é amor, que concede ao indivíduo o retorno ao corpo físico para resgatar-se os débitos de vidas passadas, não importando-se se o indivíduo, ou melhor, não importando-se de que forma o indivíduo retorna à pátria espiritual. Porque quem planta, colhe. Naquela época, 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitando-se dessa síndrome, desse distúrbio, desse transtorno patológico, ele se aproveitando, fez com que, através desses todos, fez com que os desígnios das leis de Deus fossem transmitidos à humanidade
registrado para a posteridade, para aqueles que pudessem raciocinar, procurando separar, ou melhor, vindo a separar o joio do trigo. Mostrando nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás a possibilidade de, em 2023, a existência de todos esses fatos. Quando nós mesmos, através do Consolador prometido por Ele, temos a oportunidade da nossa autoevangelização. Porque não importa. Não importa a forma como você retorna à pátria espiritual, veja bem, descartando-se o lado do suicídio. Fora o suicídio, não importa como você retorna à pátria espiritual. Se desmaiado, se cataléptico, se letárgico, se... não importa. O importante é a vida, a dívida ser quitada. Através daquela prova e daquela expiação, não só àquele espírito, como também a todos os familiares. Então, o que você quer nos dizer que até hoje ainda existe aqueles casos de há 2000 anos atrás? Ora, do mesmo modo, da mesma forma. Com uma vantagem hoje que temos do conhecimento dos desígnios de Deus que naquela época não tínhamos, mas que hoje temos, desfrutamos ao ponto de auto nos evangelizarmos. E porque auto nos evangelizamos, nos resignamos através da humildade, da resignação, da aceitação e da humildade, da paciência. O que naquela época não tínhamos direção nenhuma, hoje nós temos uma direção. Hoje nós sabemos o porquê da catalepsia, da letargia, da morte aparente. Hoje nós temos resposta para tudo. A desigualdade, eu posso dizer com todo respeito, a desigualdade perdeu seu mando depois que a doutrina dos espíritos, codificada por Hippolyte Léon-Denis Rivail. Porque hoje, para tudo tem resposta. Antes nós não tínhamos respostas. Então, quantas centenas, quantos milhares de pessoas retornam à pátria espiritual nas mesmas condições que naquela época, 2000 anos atrás? Que se Jesus não estivesse por perto desses casos todos, eles teriam sido sepultados vivos. Eles teriam sido sepultados vivos. Mas é aquela questão. Quantos milhões de seres são sepultados vivos, mesmo tendo morrido? Quantos milhões?
O efeito é o mesmo. Não muda nada. Ah, mas e... Me desculpe. Ah, mas e quando a pessoa acorda lá embaixo, depois de algumas horas? Que horrível! Não é a prova, não é a expiação daquela alma? Então não há nada de horrível. Não há nada de horripilante. É um processo natural. Ande de acordo com os desígnios de Deus. Disciplina, disciplina, disciplina. Não fuja dos desígnios do Criador. Não ande na contramão. Não penses você que a tua consciência e que Deus não está vendo, porque Ele está vendo e registrando tudo. Que você não terá que passar por essa situação. Bem antes do médico anunciar o teu óbito, o teu eu já se encontra nos braços dos teus amigos, nas colônias espirituais, dormindo o sono dos justos, dos que fizeram por merecer. Mas ande na contramão para você ver. Plantastes Giló, não reclame. Hora que você tiver que colher e comer os Giló, não reclame. Ai, mas que pavor! Ai, mas... Devias ter pensado nisso na hora que estava praticando o mal. Mas eu não tinha conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Todos os seres, até mesmo os mais ignorantes, de conhecimento dos desígnios do Criador, sabe o que significa picadas de moribundo. E sabe o que é a carícia de um ursinho panda. Todo mundo sabe. Acontece que a humanidade, ela subestima os olhos do Criador. Ela subestima a consciência de Deus que nela reside. Por isso, ela comete, olha para um lado, olha para o outro e pensa, ninguém viu, não tem problema nenhum. Mas até o ano de 2023, tudo continua do mesmo modo que há 2000 anos atrás. Com a diferença, como já tratamos desse item em vídeos anteriores, com a diferença daqueles que, se encontrando na estrada de Damasco, aceitam a ressurreição. Que aqueles que, se encontrando nas condições de Maria de Magdala, aceita de fato a ressurreição.
quando ressurge a uma vida nova, plena, cheia, abundante de amor, de conhecimento, para dar, para oferecer. Como viveu esses mártires? Será que todos os mártires sacrificados durante todo o período romano, será que antes do sacrifício do corpo físico, será que eles não ressuscitaram? Porque para permitir que o teu corpo seja cravado de espada e de patas de animais, você tem que ressuscitar, ressurgir ao plano maior, entendendo os desígnios das leis do Criador. Caso contrário, você abjura o nome do Cristo. Te é concedido nesse instante o direito de abjurar o nome deste que você segue. Aceitas? Abjuras? Sim. E não foram poucos aqueles que foram libertados desse período do sacrifício. Foram muitos. Como até hoje, no ano de 2023, muitos não estão dispostos a assumir o Cristo. Você está disposto à ressurreição nesta existência? Você está disposto à ressurreição nesta existência? Você está disposto a ressurgir para o Cristo, para Deus, e não para o mundo? Você prefere a ressurreição perante os desígnios de Deus? Ou você prefere permanecer na lama com Barrabás? Ressurreição, ressurgir, um homem novo. Um homem redimido, com nova mentalidade, que entrega o teu corpo físico ao martírio, à ignorância da humanidade, e mesmo assim ainda diz: Pai, perdoe-os, pois eles ainda não sabem o que fazem. Mate-me, se for preciso, mas eu não abjuro. Quem hoje está disposto a entregar tudo ao mundo e viver como Maria de Magdala, que ressurgiu para a vida eterna, mesmo no corpo físico? Quem hoje está disposto à ressurreição, como Paulo de Tarso, na estrada de Damasco? Porque a estrada de Damasco é o símbolo da reencarnação a qual cada qual se encontra. Quem está disposto
deixar de lado um pouco o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a arrogância? Quem está disposto a deixar isto para trás, para que no momento certo consigam desencarnar e não morrer? Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.